E agora, no livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24 e 25. Vamos ler o 23, 2 Samuel 23, 24, 23, 24, 24, 24, 25. Durante todo o processo de empreendedores aqui na igreja, que eu venho já há vários anos, a gente tem essa reunião aqui na igreja, posso dizer assim, sem medo de errar, poucas as vezes que eu falo sobre dinheiro, sobre vida financeira. Eu falo muito de valores, de princípios, eu falo de chaves, eu falo de ferramentas, mas hoje eu quero ensinar algo referente a você ser um empresário do reino e ser um empresário do reino de alta performance. Eu quero que você viva tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Hoje de manhã eu fui fazer uma visita num espaço, e essa visita para essa empreendedora, ela é aqui da igreja, foi batizada aqui, e ela deu o testemunho dela para mim. E durante todo o processo de testemunho, que a gente fez um momento de oração, etc., e aí logo no final uma funcionária começou a dar outro testemunho sobre o testemunho da empresa, de tudo que Deus está falando, de tudo que Deus está fazendo. E naquele momento Deus falou para mim assim: você tem que falar sobre isto com os empreendedores da igreja. E eu falei, então, já que é para falar, falaremos. Então, vamos lá, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 23, vamos colocar aqui para a gente ler junto. Disse Araúna, né? Tudo isso deu Araúna ao rei. O que Araúna deu ao rei? Gado para fazer sacrifício, madeira para fazer sacrifício e a eira. Ou seja, este local que Araúna iria dar ao Senhor, a Davi, é porque Davi chegou com a comitiva e iria sacrificar nessa eira cujo dono era ele. Para quem não sabe essa eira, eu vou começar a explicar um pouquinho, porque tem muita informação aí. Para quem não sabe, essa eira é conhecido também como Monte Moriá, aonde Abraão colocou Isaac sobre uma pedra para sacrificar, e aonde Davi iria construir o templo. Na verdade não foi Davi, foi Salomão que construiu o templo. Então essa eira de Araúna aqui ficava de frente ao Monte Sião, o Monte Moriá, que é bem de frente aonde Davi construiu o seu palácio, e obviamente que de frente a ele iria nascer, ou iria construir, o templo do Senhor. Quem construiu foi Salomão e não Davi. Mas Davi, quando foi lá, era apenas um terreno. Diga comigo, apenas um terreno. Era apenas uma eira, um lugar que Araúna era proprietário. E ele disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Então ele falou: eu vou dar, e eu tenho certeza que Deus vai ficar feliz com a minha oferta, quando eu estou dando essa oferta para você sacrificar a Deus. Então aqui eu quero te ensinar um princípio. Número 1, ninguém pode sacrificar no seu lugar. Diga comigo, sacrifício. Todo mundo vai lá, diga, sacrifício. É sacrifício. Então um sacrifício que é pela metade não é um sacrifício. Entendeu? Se Davi ele foi fazer um sacrifício a Deus, o sacrifício só seria completo se ele fizesse todo, vou usar um termo aqui, tá? É um termo que eu vou usar, mas é do bem. O ritual todo. O ritual de sacrificar a Deus. Se ele fizesse parte do ritual de sacrificar a Deus, não era sacrifício. Então, quando Deus, chamou Davi para sacrificar, para aplacar uma praga que estava sobre Jerusalém, se você ler o capítulo inteiro e os anteriores, você vai entender o que estava acontecendo. Araúna ainda falou: Deus vai ter prazer em eu dar esse terreno para você, em eu te semear na sua vida esse terreno, para você fazer o que você vai fazer. Vou dar o terreno, vou dar o boi, vou dar o gado. Versículo 24. Porém disse o rei a Araúna: não. Isso daqui é discernimento espiritual.
Isso daqui não se ensina em escola, isso daqui não se ensina muitas vezes no cotidiano, no dia a dia. Isso daqui pede uma revelação, você tem que ter revelação. E aqui, empresários do reino, não vive por vista, vive por fé e por revelação do Espírito Santo. Então Davi disse não, ele foi enfático, ele disse não, porém por certo preço te comprarei. Por que por certo preço te comprarei? Por quê? Porque o sacrifício tem que ser completo. Diga, sacrifício parcial não é sacrifício. Diga, sacrifício tem que ser completo. Por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira, diga comigo, Davi comprou a eira, os bois, por 50 ciclos de prata. Diga glória a Deus. 25. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Diga glória a Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala com cada um de nós conforme a nossa necessidade. O teu Espírito tem toda a liberdade de dar a interpretação. Amém. Amém? Então, o testemunho que eu ouvi hoje foi muito legal. Muito legal. Eu fiquei entusiasmado com o testemunho da moça. Primeiro, ela tinha um lugar, um quiosque, e vendia suas bijuterias, seus produtos. E aí então vagou uma sala muito grande, bonita, ali na Avenida Tamandaré. E aí esse espaço vagou, e ela ficou entusiasmada, mas apenas tinha um detalhe. Qual é o detalhe? Faltava dinheiro. E aí ela foi lá, viu a sala, o coração dela queimou, ela entendeu no espírito dela, eu acho que isso é de Deus. Essa vaga, essa casa, esse lugar, essa sala vai ser minha. E ela fez uma proposta indecorosa. Amém? É uma proposta, mas não era a melhor proposta que o dono do salão queria. Ela disse para ele assim: eu quero 3 meses de carência. 3 meses de carência. Eu posso pagar tanto, e eu só vou pagar o que você está pedindo tal data em diante. Se o senhor quiser fazer negócio comigo, eu vou alugar sua sala. Aí a pessoa analisou, pensou, fechou negócio. A sala era dela, mas ela continuava sem ter capital. Então o empresário, muitos começaram, que nem eu, quando eu comecei a empreender, eu recebi um acerto de R$10.000, era o acerto que eu tinha da empresa que eu trabalhava. E aí eu tinha a opção, ou eu trocava o meu carro e comprava um Golzinho 97 MI, que era o meu sonho, de ter um Golzinho 97 MI, ou eu investia no meu capital intelectual e no meu capital social. E aí eu também sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Eu peguei os R$10.000 meu, juntamente com mais um amigo meu que era de fora, e nós investimos na aquisição de uma empresa que estava mal das pernas. E dali eu comprei a parte do meu sócio, e o resto é lenda. Estou brincando, o resto é testemunho do que Deus fez na minha vida. Mas tudo começou com R$10.000, era o dinheiro que eu tinha. Tudo que eu tenho, tudo que eu desenvolvi ao longo dos anos, é oriundo desses R$10.000. Verdade verdadeira. Então todos os empresários têm um testemunho. Todo empresário, se você começar a conversar com ele, outro dia eu estava lembrando da história do Silvio Santos. Ele começou vendendo caneta. Ele vendia umas canetas lá na praça e tal, e era muito bom de conversar e tal. E você vê o que virou o Silvio Santos, né? Logicamente que atrás da caneta tinha uma mente brilhante, tinha um dom, né, de oratória extraordinário. Bom dia, né? O cara falou que é o único gago, era o último cara. Depois, uma hora dessa, nós falamos sobre isso. Vamos lá, vou voltar na mensagem aqui. E aí a mulher falou para mim assim, que ela chamou o cara para fazer a decoração do ambiente.
E a decoração do ambiente, que é fazer os móveis, né? Colocar laminado, esse laminado aqui é caro, colocar laminado, né? Colocar os móveis, as prateleiras e tal. E aí ficou caro. Ela falou assim, vai custar uns 10 mil. E ficou, sei lá, 4 vezes mais do que isso. E não é muitos móveis não, poucos móveis. Porque até uma ex-funcionária chegou na hora que a gente estava orando lá e falou, nossa, você mandou fazer essa sala que ficou tão bonita. Ela até ficou vermelha, porque provavelmente ela só fez aquele showroom ali da entrada. E aí, aconteceu uma coisa interessante, que ela fez uma contraproposta para o cara que ia fazer os móveis. Você quer em 5 vezes, eu só posso pagar em 12. Foi a proposta. Você quer tantos R$1.000 e eu só tenho tanto. Você quer cartão e eu só tenho cheque. E ela foi fazendo a proposta e o negócio foi dando certo. E aí, obviamente, que ela fez uma live, era para vender R$5.000, ela vendeu 20 mil. Ela tinha um negócio dela que ela ia vender, o antigo quiosquezinho dela, que ela ia vender por 7, ela conseguiu 14. Isso tudo foi a mão de Deus. Ela vendeu pelo dobro, fez a venda na internet lá, lucrou, era para ser 5 mil e tal. E aí ela se estabeleceu, agora ela é uma empresária. E aí, obviamente que eu chegando lá, fui orar, e eu disse para ela assim, agora chegou um novo tempo. Depois eu falo sobre isso com você no final da pregação. Mas aí tinha uma moça que passava na porta, e essa moça que passava na porta, ela falou assim, eu quero trabalhar nessa empresa. É uma cristã, uma mulher, uma moça convertida, já frequenta inclusive igreja. E ela falou, eu quero trabalhar aqui. E aí ela chegou lá, a patroa, né, tal. Só que a patroa estava vivendo esse testemunho extraordinário, ela contando esse testemunho, você fica emocionado, você chora. Com a pessoa que não tem dinheiro e começa do zero, com a cara e a coragem, irmãos, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar. Uma pessoa que, sabe, foi ousada ao extremo, cara, vocês não têm noção como eu respeito isso. Quando eu entro numa empresa e eu sei a história dessa pessoa, olha, isso daí para mim isso daí faz o meu coração ferver. Só que a menina falou assim, como que anda a sua vida de fidelidade? Você é dizimista? Com muito carinho ela tocou no assunto, você é dizimista? Ah não, eu faço do meu jeito. Ah, eu faço do não sei de que jeito. Você é ofertante? E aí ela falou, não, de vez em quando dá assim, aquilo. E aí então o Espírito Santo começou a falar com aquela empresária. E aí o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, falou para ela, você precisa ser dizimista. Você precisa ser uma ofertante. Você precisa investir nos projetos do reino. Irmão, ela novamente tomou a palavra da funcionária dela e começou a dar o testemunho. Foi quando virou a minha chave. Quando eu coloquei na minha vida fidelidade e generosidade, virou a chave. Então, muitas vezes nós queremos o que Deus tem para nós. Nós queremos viver tudo que Deus tem para nós. Nós muitas vezes recebemos respostas da parte de Deus, mas aqui como empresário, como empreendedor, como uma pessoa que tem um chamado por Deus, empresário do reino número 1, a primeira coisa que você entende, que o teu negócio está à disposição do reino. Primeira verdade, você tem que entender que os teus negócios têm que estar à disposição do reino. Número 2, Deus não habita em lugar, Deus não pode manifestar, vamos usar o termo assim, a bênção completa em um lugar que não é santo. Então, como Deus santifica um lugar? Quando você consagra algo ao Senhor. Quando você consagra, por exemplo, se você tira uma parte das tuas finanças e devolve no altar, que a palavra é dizimar, dizimar que significa dizimou aquela população, quer dizer, acabou com aquela população, quer dizer que aquela parte que você tirou, não é tua, você dizimou, acabou, não é mais sua, você vai entregar onde? Vai entregar no altar. E quando você entrega no altar e dizima ao Senhor, porque você não está dizimando em outro lugar, você está dizimando no Senhor,
aquilo que fica com você é santificado. Então a parte que você deixa no altar é consagrado, e a parte que você fica, que é a maior parte, é uma parte santificada. Por isso, Mateus 5,48, Levítico, o livro de Levítico fala, sede santo porque Deus é santo. Então Deus quer habitar nas suas finanças, Deus quer habitar na tua empresa, Deus quer habitar dentro de coisas que estão relacionadas a você, mas Ele, quando te convida para uma parceria, você tem que entender que você vai ter que santificar o local para Deus. Isso daqui não é negociável. Pastor, eu não estou pronto para viver isso. Cara, ok, nem por força, nem por violência, disse o Senhor a Zorobabel. Zorobabel, ele estava terminando de reconstruir o templo, e ele estava muito nervoso, porque o povo tinha se esquecido, construiu o muro, construiu as casas, a cidade, e agora faltava o templo, e o povo não estava comparecendo. Zorobabel ficou nervoso, e Deus falou, Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo, pelo meu Espírito. Então, dízimo não é lei, dízimo é fé. Abraão, mais de 400 anos antes da lei, mais de 500 anos antes da lei, Abraão deu o dízimo de tudo pela fé. Ele não deu porque tinha uma lei, porque mandavam. Então, dízimo não se negocia com Deus. Como que você vai dar o teu dízimo? Aí, meu amado, cada pessoa faz um voto. Eu tenho empresários que decidiu dar sobre as vendas que a empresa fez. Tem empresários que é sobre o lucro que a empresa deu. Tem empresários que dão sobre a retirada que ele tem na empresa, que cobre todos os seus gastos, né, os seus benefícios, e quando ele chega no final do ano e houve acréscimo do patrimônio, ele dizima, né? E ele oferta na casa de Deus, ele dizima na casa de Deus. Agora, vocês perceberam que Davi, ele conhecia o princípio do sacrifício? Ele falou, eu não vou dar nada para Deus que não tenha me custado nada. Então, o empresário do reino, ele tem uma característica, ele sempre tem um voto com Deus. Ele sempre vai andar em aliança com Deus, ele sempre vai ter um voto com Deus. Ele sempre vai ofertar aonde Deus manda ele ofertar, do jeito que Deus manda ele ofertar. Obviamente que nós entendemos que na casa de Deus tem muitas demandas, e Deus, ele não vai, eu conheço Deus de caminhar com ele, então eu sei que Deus, ele vai, primeiramente, ele vai falar assim, primeiro aos domésticos da fé. Então se você vai dizimar, primeira verdade, você dizima onde você come pão. Onde você come pão? A igreja que você é membro. Ah, eu estou visitando aqui, você tem obrigação com essa igreja? Não, eu não, mas eu quero dar o dízimo aqui, então, ok, é uma decisão pessoal sua. Agora, um dia um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu tenho um dízimo para entregar, e o dízimo que eu tenho aqui, eu queria saber se eu posso dizimar na igreja. Eu falei, qual igreja que você é membro? Ele falou, eu não me membrei, mas eu frequento aqui, e eu como pão aqui. Eu falei para ele, aonde você come pão? Ele falou, eu como pão aqui. Eu falei, então dizima aqui. Mas eu também já teve casos que eu falei, não, teu lugar não é aqui, você está me visitando, ok? Pode levar o seu dízimo na casa aonde você é membro, aonde você frequenta. Porém, eu também falei sobre oferta, e oferta, uma pessoa que tem parceria com Deus, ele não brinca com oferta, porque o dízimo, diga comigo, dízimo é obediência, oferta é gratidão. Então Deus vai chamar você para fazer ofertas, e aí você vai ficar pensando, faço ou não faço, posso ou não posso, vou ou não vou, quero ou não quero. Irmãos, aqui deixa eu te falar algo que é o segredo do crescimento de um empresário. O segredo do crescimento do empresário passa por ofertar. Ofertar é uma coisa muito séria para Deus. Eu devo ter, sei lá, inúmeros, nem vou falar os números, eu vou falar inúmeros testemunhos de oferta. Toda vez que Deus fala comigo, eu não negocio com Deus quando Ele manda eu fazer ou eu ofertar aquilo que eu tenho que ofertar. Então a generosidade caminha junto comigo, eu preciso ser generoso,
Porque se eu não oferto, a avareza entra no meu coração. E a pior coisa que tem na vida de um empresário, quando o dinheiro é o senhor dele. Porque o dinheiro, preste atenção, como servo, ele é o melhor. Aonde você mandar, ele vai e vai fazer bem feito. Você manda ele numa concessionária tirar um BMW para você, ele vai lá e traz para você e coloca na tua frente, lavado, polido, com o tanque cheio. Você manda ele trazer as passagens aéreas com os vouchers dos hotéis que você vai viajar, ele pega o dinheiro, corre lá, ele traz isso para você e põe na tua frente, e você já sai com as passagens, já sai com o voucher, já sai com tudo. Você quer fazer uma reforma, o dinheiro, você manda ele fazer a reforma, ele troca telhado, ele troca parede, ele coloca ar-condicionado, ele pinta, ele faz. O dinheiro é um servo maravilhoso. Não existe um servo melhor do que o dinheiro. Ninguém supera o dinheiro como servo. Ele é maravilhoso. Você fala para o dinheiro assim, vai lá no mercado e você traz as melhores mercadorias que tem lá e enche a minha despensa. Ele vai lá, irmãos, ele enche a sua despensa. Você fala para o dinheiro assim, eu quero fazer um churrasco. Irmão, churrasco custa caro, sabia? Esse dia eu fui fazer um churrasco lá em casa, e aí eu comprei umas carnes, comprei uns negócios, R$500, irmão. Olha, se eu te chamar para você ir na minha casa comer um churrasco, eu vou falar para você, lava meu carro. Dá um não, porque hoje em dia churrasco é uma coisa séria, irmão. 500 conto um churrasco. Eu falei, meu Deus do céu. Olha, e a gente tem que, né? Já chega tirando o sapato e vai fazendo, às vezes, quer que lava o louço, porque... Falei, caramba, mas se você quiser fazer um churrasco bom, com carne prime, né? Angus, né? Meu irmão, se você mandar o dinheiro, ele vai lá e vai trazer a melhor carne, o melhor carvão, daquele que você joga ali, pum, pega fogo. Tem uns carvão chato, né, que você fica... É para vocês irem agora, tá? Ele não pega fogo. Então o dinheiro só que como o Senhor, ele é terrível. Ele faz você ter câncer, ele faz você ter gastrite, ele faz você ter insônia. Como Senhor, ele faz você trabalhar 16 horas por dia, ele faz você ficar envergonhado no meio das pessoas, ele faz cobrador vir na sua casa. Como Senhor, ele manda até polícia na sua casa, ele manda os oficiais de justiça para guinchar o teu carro que você não pagou. Irmão, ele é terrível. Como o Senhor, ele é terrível. E só tem um jeito de você mandar nele. Você não pode amar ele. Você não pode amar o dinheiro. Você não pode ter o dinheiro como sendo o teu Senhor. Ele não pode ser o teu Senhor. E só tem uma forma dele não ter o seu Senhor. Você precisa ser generoso quando se trata de liberalidade. Liberalidade. Pastor, eu não tenho quase nada, como que eu vou dar? Irmão, deixa eu falar algo para você. Quem não faz o pouco, não faz o muito. Eu queria dar um violão para a igreja. Irmão, você não tem dinheiro? Não. Então vai lá e compra o melhor acordoamento e traz e dá de presente. É assim que funciona. A minha mentalidade diz isso. Eu quero dar um violão. Eu não posso. Então eu vou comprar o acordoamento da igreja e vou mandar lá para a igreja de presente. Vou até ligar para perguntar qual que eles querem. Aí vai falar, quer o da Dário, do 010, 011, vou mandar aí para vocês. Quem não faz o pouco, não faz o muito. E tem ofertas que Deus vai mudar a tua história, e não é pelo tamanho da oferta, mas é o nível de obediência e fidelidade que você tem. Eu me lembro que eu tinha um violão, e tem um amigo meu que ele compôs uma música, ele cantava, no tempo certo eu te ouvi, a tua oração, vou responder e tal. Até ele é pastor, esse cara. E esse cara ia gravar um CD, na época, nem sei se fala CD, mas acho que era CD. Começo dos anos 2000. Deus falou, dá esse violão para ele gravar o CD, porque essa música eu quero tocar no coração de muitas pessoas. Irmão, eu liguei para ele, mandei ele passar em casa, pegar o violão. Era um violão de R$3.000 em 2000, irmãos. Era um violão lindo, era meu, eu chorei. Quando eu dei ele, eu chorei. Porque esse negócio, quem dá com alegria, é que você nunca deu muito. Porque se você der muito... Aí, irmãos, o cara pegou. Olha, irmãos, 25 anos quase se passaram, e até hoje eu colho o fruto desse violão.
Tem dia que eu nem gosto de dar testemunho, senão vocês vão ficar tudo com inveja. Mas eu vou falar a verdade para vocês. Tem cada coisa que acontece na minha vida, que eu sei da onde que veio, eu sei a semente que eu liberei, eu sei o momento que Deus me pediu para mim fazer a oferta, e eu não segurei a oferta, eu liberei ela. Davi era um cara extremamente inteligente. Preste bem atenção no que eu vou falar. No final da vida de Davi, ele mandou entrar na sala do trono com toda a riqueza que ele separou para a construção do templo. Irmãos, foi algo absurdo o que Davi separou. Nós vamos ter que fazer uma pregação só disso, de tanto dinheiro que ele mandou colocar na sala do trono, e falando, isso daqui é para a construção do templo do meu Deus. Eu não vou construir, mas o meu filho vai, e eu fiz uma poupança, eu separei tudo isso aqui, ó, e estou ofertando, eu estou dando para o meu Deus para construir o templo dele. Lá no livro de Levítico, quando foi construir o tabernáculo, teve duas ofertas. Diga comigo, duas ofertas. Diga comigo, duas ofertas. A primeira oferta foi para fazer o bezerro de ouro. Tragam prata, tragam ouro, tragam brinco, tragam isso, traga aquilo, e dá na mão do Arão, irmão de Moisés, que ele vai fazer alguma coisa. O que ele fez? Uma abominação, um ídolo de idolatria. Então, aqui a primeira realidade: o teu dinheiro está criando um ídolo, ou podemos dizer uma abominação. E aí Moisés desce, quebra as tábuas, fica nervoso e faz aquele tropeço, sobe lá diante de Deus, e aí ele desce de novo. Aí Deus fala assim: agora peça uma oferta de prata, de ouro, de madeira, disso, de tecido, de peles para o povo. Aí o povo trouxe oferta. Pode ler lá que vai ter duas ofertas. Uma foi a oferta do bezerro e a outra foi a oferta do tabernáculo. E o tabernáculo foi construído e Deus habitou. A presença de Deus estava no lugar santo dos santos, chamado Santíssimo, onde estava a arca. Então o teu dinheiro ou está criando um demônio, ou está criando um altar de adoração. É muito sério isso. Empresários, preste bem atenção aqui, eu vou encerrando já, vou caminhar mais um pouquinho e vou encerrar. O teu dinheiro ou está construindo um antro de demônios na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida da sua família, ou no teu empreendimento. É uma discórdia, é gente brigando, é aquela disputa, nego saindo no tapa, é um querendo ser melhor do que o outro, é aquela desgraça, funcionário não para, funcionário rouba, e aquela hora que você pensa que vai dar o pulo do gato, alguém puxa a tua perna para trás, aí você fica, por quê? Porque o teu dinheiro ou está fazendo bezerro de ouro, ou o teu dinheiro está fazendo tabernáculo. A Tânia Teresa, quando ela estava aqui, ela disse assim, que a oferta que você iria liberar de remissão na vida dela, estava entrando no reino da luz. Era isso que estava acontecendo. Mas a outra oferta, que você talvez não queria dar, você vai gastar em outro lugar, talvez você estaria investindo no império das trevas. Então o empresário, meu irmão, não vive por causa das condições, preste bem atenção, das condições do nosso país, da economia, da política. Meu irmão, se você for viver disso nesse tempo, você tem que ter uma visão dada por Deus. Hoje eu falei para a moça, enquanto eu estava na empresa dela, eu falei assim, ela falou, nossa, a gente está com medo, porque a economia, porque a política, né, pastor? Aí eu falei assim, preste bem atenção, e aqui eu quero mexer com o teu coração. Eu falei para ela assim, eu falei, irmã, esse tempo vai ser um tempo de prosperidade e crescimento para uns, e de vergonha para outros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi os teus 3 últimos meses na empresa? Ela falou assim, foram maravilhosos. Eu falei, então nunca foi economia e política. Nunca foi. Ainda brinquei com ela, eu falei assim, tá vendo? Tem gente chorando e você está vendendo lenço. Tem gente que chora, tem gente que vende lenço, você está vendendo lenço. No meio de uma dor da população, eu fico, por exemplo, o Marcelo veio aqui e falou sobre o sorriso. Alguém vai falar assim, pô, eu vou pegar
15 mil reais e vou investir na minha como que é a coisa de frente, como que é que a gente fala? Não, tem um nome que é... Oi? Não, irmãos, a gente fala, quando sai a escola de samba, é o quê? Linha de frente? Tem um nome, tem outro nome. Oi? Mas não é linha de frente ainda, tem um nome. Comissão, eu vou investir na minha comissão de frente. Eu aqui, eu uso lente. Irmão, esse dia eu vi uma foto minha, falei, rapaz, Tem uma pessoa que vai falar assim, não, eu preciso dar uma melhorada, eu vou comprar um terno. Eu preciso dar uma melhorada, eu vou trocar o meu sapato, comprar um sapato mais bonito. Tem uma pessoa que vai falar assim, eu preciso dar um tapa vou fazer uns botox aqui. Tem outro que vai falar assim, rapaz, eu não sei, eu acho que o meu carro, onde eu chego, o pessoal não está mais gostando, eu vou investir, vou lá comprar um carro, trocar meu carro, porque se o negócio está ruim e o pessoal não está comprando, quem sabe não é esse carro velho que está me atrapalhando. Aí o cara vai lá, Deus manda ele lá na sua loja. É assim que funciona o reino de Deus. Estão gastando muita energia. Aí você vai lá e o cara troca todo o sistema dele, compra tudo de você, gasta 300 mil. Você fala, cara, numa crise dessa esse cara fez isso. É lógico que fez. E vai fazer, e vai fazer, e vai fazer, e vai fazer. E vai fazer. E Deus está levantando pessoas para que entendam esse princípio. Ou você constrói um bezerro, ou você constrói um tabernáculo. Ou você entende que não dá para viver negociando com Deus nos dízimos e nas ofertas. É uma coisa tão básica, tão simples, é elementar. Nas ofertas, irmão, quantas ofertas Deus talvez tenha te pedido? Hoje eu estava meditando à tarde sobre o Espírito Santo. E ninguém vai fazer por você o que o Espírito Santo pode fazer, coisas que não acontecem em 10 anos, e uma vez que o Espírito Santo fala com você, ele te dá uma direção, ele te dá uma orientação, muda a tua história. Aí o pessoal fala assim, não, mas estamos ruins, não temos condições de adorar a Deus com nossos dias, nossas ofertas. Irmãos, todo dia tem alguém caindo no golpe do bilhete por causa de avareza. Todo dia tem alguém caindo numa maracutaia que mandam na internet, no WhatsApp lá. Esses dias limparam a conta de um homem, amigo da gente, porque mandaram um negócio lá para ele, ele gostou do negócio e clicou em cima, era uma isca. Limparam a conta dele, perdeu dinheiro pra caramba. Eu fui numa igreja onde o cara vendia indulgência, e aí eles faziam aquelas trocas, porque se você é isso, porque se você é aquilo, e não sei o que, tinha 20 pessoas, levantaram 180 mil reais em 20 pessoas, eu fiquei olhando, falando, de onde surgiu tanto dinheiro? Ninguém tinha cara de ser rico, e todo mundo na hora que, não, se você não sei o que, e aquela coisa, e não, e a música, e aquela coisa, e o cara gritando, e aí de repente começou, não, eu vou dar 30, eu vou dar 50, eu vou dar 10, e aqui eu quero te dar as duas últimas lições e vou encerrar. Nós vamos encerrar no sentido bom da palavra, porque ainda tem mais um momento aqui. Número um aí dessa última. Quando você já tem experiência com Deus, o que vai fazer o seu negócio crescer e multiplicar é sabedoria. Pronto. Mas eu tenho experiência, Deus fez, amado, deixa eu te falar algo para você, glória a Deus porque Ele fez isso, glória a Deus porque Ele abriu porta, glória a Deus porque Ele, mudou a tua história, você não era ninguém, você não tinha nada, e Deus te deu uma estratégia, Deus te deu uma ousadia, você conseguiu, aleluia, mas não viva eternamente com essa ideia na cabeça, que toda vez que você cair num aperto, toda vez que você cair num buraco, Deus vai ter que ter a obrigação de ir lá resolver a tua bronca. Por quê? Porque Deus vai esperar você ir para o próximo nível. Deus está te esperando no próximo nível, aleluia. Eu posso ouvir um amém? Aonde Ele está te esperando? No próximo nível. E qual é o próximo nível? É sabedoria. Deus precisa de homens e mulheres que tenham sabedoria, aonde compra, aonde investe, como fazem as coisas. Sabedoria. Você vai precisar ser a pessoa mais sábia com quem você se relaciona. Se você tiver, preste bem atenção, se você estiver numa roda e você for a pessoa mais inteligente daquela roda, saia dela. Doeu, né? Vocês acharam que eu ia ficar sem uma, né?
Se você frequenta ambientes que você é a pessoa mais inteligente, irmão, cuidado. 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 Ai, 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 ai. Irmão, você não pode ser a pessoa mais inteligente do grupo. Eu prefiro, honestamente, estar num grupo que eu sou menor, que eu sou menos inteligente, mas quando eu sento, irmãos, é tremendo. Pastor, quer dizer que o senhor só se relaciona com a meia dúzia? Não, eu me relaciono com todo mundo. Eu me relaciono com todo mundo. Eu sou um cara político. Perdão, brincando, a política é boa, irmãos. Político no bom sentido da palavra, tanto que eu vou ter que explicar isso agora para ninguém sair com a ideia que eu sou pastor político. A palavra política é a capacidade do indivíduo de se relacionar intelectualmente com outras pessoas, mesmo em detrimento das diversidades. Agora, o cara que não é político, no grego é a palavra idiota. É isso. Eu sou um cara polido. Um cara político, ou seja, eu sempre vou tratar com todo mundo, eu não tenho acepção se é pobrezinho, se é ricão, se tem mais, se tem menos, porque eu não sou um idiota, eu sei como que funciona os negócios. Então você vai precisar se relacionar com todo tipo de gente, mas tem um grupo de pessoas que eles têm que ser para cima de você, acima do seu nariz, a régua deles tem que ser maior que a sua. Encontre eles, fala para o seu irmão, encontre eles. Amém? Amém? E a última coisa que eu vou deixar para vocês aqui como uma chave espiritual para você, siga os passos de Davi. Nunca faça algo para Deus que não tenha te custado nada. Coloque no teu coração, eu vou ser a pessoa mais generosa da minha família. E aqui eu quero encerrar dizendo que eu fiz isso. Em 2008, eu já tinha 18 anos de convertido. Deus começou a ministrar mais forte na minha vida, porque eu já vinha de uma caminhada com o Senhor. Deus falou para mim assim, eu quero que você seja a pessoa que deu a maior oferta da sua família. Eu falei, quê? Ele falou assim, eu quero que você seja a pessoa que deu a maior oferta da história da sua família. Sabe qual é a nota que mais aparece na igreja? A nota de 2. A de 2 ela anda nas igrejas. A de 100 ela gosta de supermercado, restaurantes. Mas a de 2 é a que mais anda na igreja. E Deus falou para mim assim, você não nasceu para ser a maioria. Eu te chamei para ser diferente. 2008. Ele falou assim, você vai fazer uma oferta na vida de um homem de Deus. O cara tinha mais de 15 ressurreições na vida dele. De pessoas que morreram e foram ressuscitadas pela vida dele. Quando ele começa a pregar assim, se tiver 150 pessoas aqui, as 150 pessoas são tomadas pelo Espírito Santo. Ele e o amigo dele, a maior denominação do estado de Belém, a primeira é a Assembleia, a segunda nasceu debaixo dos pés e da mão desses apóstolos. Ele e o amigo dele. Quando eles entravam no rio, no mar, todo mundo que estava com problema espiritual caía endemoniado. Deus falou assim, você vai honrar o que ele carrega. Isso é uma coisa muito séria no mundo espiritual, você vai honrar o que ele carrega. E eu fiz a maior oferta da minha vida. Eu me lembro que até então eu nunca tinha feito uma oferta daquela envergadura. Eu fiz uma oferta, eu sei que era quase 9 mil reais. Eu não tenho certeza, mas para mim é 8.978 reais. 8.978 reais. Eu peguei e liberei toda aquela oferta na vida desse homem. A minha igreja nunca mais foi a mesma. A finança dessa igreja, eu estou aqui há 21 anos, irmãos. Nunca foi. Você viu, domingo de manhã, a Assembleia de Deus que pregou fogo? Eu falei assim, a oferta que vocês iam fazer na minha vida, faça na igreja desse pastor. Mande oferta, coloca o Pix dele aqui na tela, vamos mandar oferta para o pastor. Porque, irmãos, eu não trabalho, eu não sou escravo do dinheiro.
o dinheiro é meu servo. E ele não me compra, eu não tenho preço, ele não vai conseguir me limitar na minha fé. Hoje à tarde uma empresária mandou uma mensagem para mim: pastor, me manda o Pix da igreja lá de Cascavel que pegou fogo, que eu quero mandar uma oferta. Irmãos, honestamente falando, está aqui, ó. Ela tem uma loja de doces, na área da gastronomia. Na mesma hora eu peguei e mandei o Pix do pastor lá. Porque o dinheiro não pode ser o meu senhor, ele tem que ser meu servo. O dia que eu precisar ficar dependendo do dinheiro para ele mandar em mim, eu vou ser um escravo dele. E aqui só tem um jeito de você virar o jogo. Só tem um jeito de você virar o jogo. Tem que virar esse jogo. Esse jogo vai ter que ser virado. Ou você vira, ou você não vira. Mas se você quiser virar o jogo, você vai ter que quebrar o traseiro da avareza. Você vai precisar tomar uma decisão muito séria. Vou ser dizimista, vou ser ofertante, vou ser uma pessoa que apoie os projetos espirituais que Deus tem no reino de Deus. Isso é ser empresário do reino. Sabe, existe uma unção de graça. Araúna quis pegar a bênção de Davi, é isso que ele quis. Cara, deixa eu fazer essa oferta. Ele falou: não, essa bênção é minha. Então tem coisa que você tem que tomar a tua posição. Você vai falar assim: ó, essa bênção não é para você, é minha. Eu vou tomar para mim, eu vou me posicionar. E você vai ver o que Deus vai começar a fazer na sua vida. A mentalidade de escassez vai embora. A mentalidade de falta. Hoje eu estava escutando um podcast de um empresário, acho que ele tem 22 anos, ele tem 17 empresas. O menino começou cortando cabelo, se tornou um empreendedor, ele tem 17 empresas, tem 22 anos, ele é quase bilionário já. Só que ele falou no testemunho dele, ele diz assim, ele é cristão evangélico, ele foi numa igreja e Deus falou com ele. Ele falou: cara, você tem que ir numa igreja. No podcast ele fala assim: você precisa ir numa igreja que Deus fala com você. E aí Deus falou a seguinte frase para ele: eu não estou no teu negócio se você viver com medo. Aliás, vou até repetir a frase, vou refazer a frase que Deus falou para esse menino, 22 anos, quase bilionário já. Eu não estou no negócio se tiver medo do amanhã. Quem tem medo do amanhã aí? Então você está mandando Deus para fora do teu negócio. Quem dizima não tem medo do amanhã. Quem oferta não tem medo do amanhã. E se você tem medo do amanhã, você obviamente que vai sofrer as consequências, porque Deus não vai poder fazer tudo o que Ele tem na sua vida. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem quer viver tudo isso? Então nessa noite eu quero te dizer para você, irmão, internaliza isso, escute essa mensagem mais de uma vez. Se alimenta dessa verdade dentro do teu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Leia a palavra de Deus. Quebranta teu coração na presença de Deus. Seja generoso, seja generosa. E você vai ver, quanto mais você faz. Tem um irmão aqui na igreja que ele tem servido em excelência, assim, com coração e tal. Essa semana quarta-feira ele estava na igreja com o filho dele. O filho dele só vivia com moto para lá e para cá, motoboy, não sei o quê. Aí o menino chegou bonito e arrumado. Eu fiquei olhando para a cara do menino, com óculos bonito, com a roupa bonita. Ele falou: pastor, agora eu sou vendedor, eu estou na área de vendas. Eu falei: glória a Deus. Deus falou para mim assim: eu estou mudando a história dessa família, por causa do nível de honra que eles andam. Eu estou mudando a história dessa família, por causa do nível de honra que ele anda na minha casa, diante do meu altar. O nível de honra que esse povo tem andado, de hombridade, de serviço, de altruísmo, de se dedicar, de fazer, você não tem noção o que Deus faz. Então, eu quero falar uma coisa: Deus quer mudar a história da sua casa, da sua família, Deus quer mudar a sua história, mas preste bem atenção, o nível de honra que você precisa estabelecer é maior do que os demais, é maior do que aquilo que você já praticou até hoje. É maior do que aquilo que você já fez até hoje. Davi, ele tinha consciência de que não deixaria ninguém fazer o sacrifício no lugar dele, porque o sacrifício que você faz pela metade não é sacrifício. E Deus, ele tem prazer no sacrifício.
Ele tem prazer no sacrifício, ele tem prazer na obediência que você estabelece no sacrifício. Vamos usar esse termo que fica melhor. Ele tem prazer na obediência do sacrificar por completo. E nessa noite eu quero que você se coloque de pé, porque Deus vai levar uma unção nova sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. Nós estamos aqui para, no nome de Jesus, declarar que está chegando um tempo onde a escassez não vai mais fazer parte do teu cotidiano. Você não terá mais medo, você não terá mais medo, você não terá mais medo do amanhã, você não terá mais medo da falta, você não terá mais medo daquilo que pode acontecer, porque nessa noite nós queremos declarar, em nome de Jesus Cristo, que há uma unção fresca para a tua vida, uma unção fresca para os teus negócios, uma unção fresca para você. Nessa noite Deus está querendo mudar a história da tua empresa, dos teus negócios, como nunca. Mas a Mateus 6,33 vai ter que ser colocada em prática. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas eu irei acrescentar. No nome de Jesus, adore ao Senhor. Nós queremos ungir você, queremos abençoar suas mãos, declarar que esse mês de setembro, o mês de outubro, o mês de novembro e dezembro serão meses extraordinários, será um tempo de conquista, de crescimento, em nome de Jesus.